Vamos ler esse texto. Nós vamos ler até o versículo de número 17. Os irmãos podem ficar ligados aqui no telão. Vai ser rápida a leitura. Jacó partiu de Berseba e seguiu para Harã. Quando chegou a certo lugar, ali passou a noite, porque o sol já se havia posto. Pegou uma das pedras do lugar, fez dela o seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou, eis que estava posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava perto dele e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, seu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora você está deitado, eu a darei a você e à sua descendência. A sua descendência será como o pó da terra. Você se estenderá para o oeste, para o leste, para o norte e para o sul. Em você e na sua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Eis que estou com você e o guardarei por onde quer que você for. Farei com que você volte para esta terra, porque não o abandonarei até que eu cumpra aquilo que lhe prometi. Quando Jacó despertou do sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temendo, disse: Quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Amém? Podem assentar-se. Eu quero colocar um título nesta mensagem: Estando em um ambiente de glória. Repitam comigo: estando num ambiente de glória. Agora sozinhos, 1, 2, 3. Você se sente num ambiente de glória? Mas qual é o ambiente que você está mesmo? É esse aqui ou é outro? Em que ambiente está o seu coração agora, a sua mente? Onde está você? Talvez nós estejamos dizendo glória a Deus, talvez nós estejamos dizendo misericórdia, talvez nós estejamos dizendo Senhor me ajuda, Senhor me liberta. E cada frase dessa denota um ambiente. Senhor, tem misericórdia, você está pedindo socorro. Senhor, me liberta, quer dizer que você está num ambiente opressor, oprimido, enclausurado. Senhor, entra com providência, quer dizer que você está necessitado, um ambiente de necessidades. Entende que cada coisa que você fala, você se encontra num ambiente determinado? Dá para perceber isso? Não é? E às vezes, queridos, o ambiente em que nós estamos inseridos nos força a dizer que não tem mais jeito, não dá mais, e agora o que será de mim? O que é que eu faço agora? Para onde eu vou? Não é? De maneira, queridos, que a gente fica bastante preso ao ambiente em que nós estamos. Mas antes de adentrar propriamente no texto que nós vamos mencionar nesta noite, eu quero dizer que você precisa trazer o seu coração, trazer a sua mente, trazer você por inteiro para esse ambiente de glória. Entendeu? Traz você para cá. Jesus está convidando você hoje para um ambiente de glória. Lázaro estava morto há 4 dias, no ambiente de caminhar para a eternidade. Ele não tinha mais como voltar, mas o Senhor chamou ele de volta. Lázaro, bem forte, Lázaro, vem para fora. Escute isso, queridos. E Lázaro sai daquele estado de morte, daquele ambiente de morte, porque o corpo dele estava no sepulcro já, era o ambiente
específico para mortos. E daqui a pouco, preste atenção, dada a ordem do Senhor, Lázaro se levanta e sai do estado de morte, do ambiente de morte para a vida. Ainda envolto em alguns panos, o Senhor ordenou que o desatassem, que o desamarrassem, para que ele continuasse a viver. Escute, queridos, dada esta palavra de ordem do Senhor, eu quero dizer para os senhores e senhoras desta noite: não há situação difícil para o nosso Deus. Se Ele der uma ordem a nosso respeito nesta noite, esteja você, esteja eu, esteja nós, em qualquer ambiente que nós estivermos, Ele nos dará para um ambiente de glória. Aleluia! Então não tem causa difícil para o nosso Deus. Jacó, ele estava vivendo um momento bastante difícil. Sabe por quê, queridos? Porque ele estava vindo de uma situação de engano. Jacó estava vindo de uma situação de mentira. Ele estava vindo de um momento um tanto constrangedor para a sua casa, para a sua família, até para aquilo que o próprio Deus havia estabelecido para ele. Que momento foi esse, pastor? O momento em que ele rouba a primogenitura. Ele engana o seu pai, ele engana o seu irmão, ele engana toda a sua família. Entende, irmãos? Que tem ambientes que infelizmente somos nós quem construímos. Tem ambientes que somos nós que nós construímos. Tem ambientes que nós somos colocados. Tem ambientes que nós somos convidados. E a gente aceita ou não aceita. Vai se achar conveniente. Se achar que aquele lugar vai glorificar o nome do Senhor, lá estarei. Possivelmente eu e você podemos estar. Mas tem ambientes, queridos, que nós somos colocados. Tem ambientes que nós aceitamos estar. E tem ambientes que as nossas atitudes nos levam para lá. Tem decisões, tem fatos, tem atitudes que nós tomamos que nos levam para ambientes que vão acabar conosco, vão nos derrubar mesmo, vão nos esfriar mesmo, vão nos desanimar mesmo, vão tirar a nossa base e fatalmente nós vamos cair. Entende? Jacó, ele sai desse momento tão constrangedor, um momento de conflitos, porque como é que eu não consigo descrever como estava a cabeça de Jacó quando ele sai para uma viagem de aproximadamente 900 quilômetros a pés. É como se ele fosse mais ou menos daqui a São Paulo, que tem 1000 quilômetros a pés. Agora, eu posso conjecturar dizendo que nesta caminhada de Jacó, ele teve tempo soberbo para analisar, para analisar como estava a sua vida diante de Deus. Às vezes, queridos, estamos numa caminhada, numa vida de pecado, numa vida distante do Senhor, numa vida desconectada de Deus, e a gente tem tempo, e a gente acha que o tempo que a gente tem não nos condena, não vai nos trazer problemas, não vai nos trazer prejuízo. Pelo contrário, todo o tempo que o Senhor nos dá é para refletir a nossa prática de vida e marcar um encontro com o Senhor num local determinado, que nem sempre é um local extraordinário. Deu para entender? Nem sempre o Senhor marca conosco um local que nós vamos nos sentir acomodados, aconchegados. Nem sempre o lugar para onde o Senhor nos traz para tratar conosco, para conversar conosco, é um lugar como esse, que você está sentado numa cadeira acolchoada, tem um ar-condicionado ligado, tem uma música ambiente. Tem lugares que o Senhor vai nos chamar para conversar conosco,
Ou tem ambientes que o Senhor vai nos trazer para uma conversa que pode ser uma cama de hospital. Você diria que um quarto de hospital deitado sob uma inspeção médica é um lugar onde a glória de Deus está? Você diria que um quarto de hospital é um lugar que nós estejamos ali, que nós possivelmente esteja ali, é um ambiente de glória? Olhar para a despensa da nossa casa vazia, nossa casa fria, por falta de aconchego, por falta de amor, por falta de pão, ali é um ambiente de glória? Será que os desentendimentos que a gente tem lá no hospital, lá no trabalho, com os colegas de trabalho, ali é um ambiente de glória? Será que os desentendimentos que a gente cria na família faz dali um ambiente de glória? É complicado dizer que um leito de hospital é um ambiente de glória. É verdade, é sim. Porque quando Deus cura quem está deitado naquela cama, naquele leito do hospital, ali naquele lugar se manifestou a glória de Deus, e ali passa a ser um ambiente de glória. Irmãos, dá para perceber que nós muitas das vezes queremos escolher o ambiente de glória que nós precisamos estar, o que nós queremos estar. Eu só quero isso, eu só quero aquilo, eu só quero desse jeito, eu só quero se for assim. Se não for assim, não dá. Se não for desse jeito, para mim não serve. Quem escolhe o lugar da glória de Deus para operar é Ele. Quem escolhe o lugar para Deus operar é Ele. É Ele. Se Ele permitir que a gente vá para um leito do hospital, Ele pode manifestar a glória dEle lá. Se Ele permitir que nós entremos em algumas situações difíceis, é porque Ele tem poder de manifestar a glória dEle ali. Assim como Ele permitiu Lázaro chegar na sepultura, Ele teve e tem poder de trazer da morte para a vida aquele a quem Ele quiser. O ambiente de glória, quem escolhe é o Senhor. Ele poderia muito bem levar Jacó para um palácio, Ele poderia muito bem levar Jacó para um lugar excepcional, mas Ele se encarregou de trazer Jacó para um semideserto, um lugar que não tinha luxo, um lugar que não tinha glória, um lugar que não era adequado para ninguém dormir, mas Jacó escolheu estar ali, porque já era um projeto de Deus levar ele para aquele lugar, para que ele refletisse o quanto ele estava fora do projeto. Preste atenção, queridos. E ele vai adiante, fugindo, caminhando, conversando com Deus com certeza, cansado dos dissabores da vida, porque quando nós estamos cansados daquilo que acontece conosco diariamente, muitos de nós pedimos até a morte, é, não é? Muitos de nós, queridos, ficamos tão desenchavidos da vida, que parece que a única solução que há pela frente é morrer. Não é nem resolver a questão, não é nem lutar para uma possível solução, é pedir a morte. Entende? Mas o Senhor te trouxe para um lugar de glória. Amém? Não é um deserto físico, é um lugar acolchoado, aconchegante. Um lugar onde tem amigos, onde tem familiares. Você aparentemente não está sozinho. Não tem pedra aqui para você colocar a sua cabeça. Tem um ombro amigo de um irmão, de uma irmã que está aí do seu lado, que você pode reclinar a sua cabeça e pedir uma oração, pedir uma intervenção, pedir um clamor. Preste atenção. Mas Jacó estava sozinho. Eixe. E quantas vezes o nosso ambiente de glória é o nosso quarto, talvez a sala, talvez o quartinho auxiliar, a cozinha, quem sabe, a beira de um fogão, do tanque, do trabalho onde você trabalha secularmente. Pode ser ali
o local onde Deus vai tratar com você. Pode ser naquele lugar, aparentemente isolado, ermo, sem ninguém por perto, que Deus vai tratar conosco. E todo tratamento da parte de Deus é bem-vindo, sim ou não? Sim ou não? Você gostaria de ser tratado diretamente pelo próprio Deus, sem escolher o lugar? Sem escolher o lugar é demais, né, pastor? É muito forte. Eu gostaria de escolher o lugar. Você só pode escolher o lugar. Escute, isso é muito forte. Você só pode escolher o lugar quando você marca o encontro. Não é? Quando você marca o encontro, você diz: vamos nos encontrar em determinado lugar a tal hora. É você que marca o lugar, é você que marca o horário, quando você marca o encontro. Agora, se a outra pessoa que está do outro lado, e nesse caso é Deus que marca o encontro, é Ele que marca também o lugar. É lá, Reginaldo, que eu vou te encontrar. É lá que eu quero tratar com você, Reginaldo. Eu quero você tal hora, eu quero você tal dia, porque lá nós vamos conversar olho no olho. O local não era perfeito, o lugar não era perfeito, o lugar não era maravilhoso. Era um deserto, só tinha pedras. E ele escolhe uma pedra para fazer o seu travesseiro. Preste atenção. Só que, como o lugar que Deus marca, o ambiente que Deus marca para a gente se encontrar com Ele é perfeito aos olhos dele, porque tem coisa, irmã, se a gente for marcar com o Senhor, a gente vai querer o melhor restaurante, não é? A gente vai querer um local público onde tenha muita gente vendo a gente. Se não for para praticar o pecado, a gente quer um bocado de gente em volta, mas se for para pecar, tem que ser o máximo escondido possível. Entende, irmãos? E aí o que acontece? Com Deus, todo lugar que Ele marcar é perfeito. Não é? A gente é que tem o péssimo hábito de ficar julgando as coisas. Se fosse comigo era assim. Se fosse eu que marcasse, seria em tal lugar, porque eu sou chique, bem. Eu sou chique. Comigo tem que ser daqui para mais para cima. Então eu acabo escolhendo os lugares mais aconchegantes possível. Mas Deus não tem esse negócio. Deus escolhe qualquer lugar e aquele lugar é perfeito para a ação poderosa dele. Deus escolhe qualquer lugar e aquele lugar é perfeito para Ele operar as mudanças que Ele quer realizar na nossa vida. Amém, irmãos? Você quer marcar um lugar para se encontrar com Deus ou quer que Ele marque com você? Seja sincero. Pastor, eu gostaria de um lugar aconchegante, um shopping, um lugar maravilhoso. Mas se Ele marcar, eu entenderei que este é o melhor lugar para Ele me tratar. Preste atenção, queridos. Jonas foi parar no ventre da baleia. Lá era um ambiente de glória? Sim ou não? Ora, pastor, pareceu ser muito ruim. Os ácidos do estômago da baleia poderiam ter destruído com a vida de Jonas. Mas ele não sofreu nenhum dano. Sabe por quê, irmão? Porque o ventre da baleia era um ambiente de glória. Daniel foi jogado na cova dos leões.
Antes que ele tocasse o chão, ele poderia ter sido devorado, mas ele tocou o chão, dormiu no meio dos leões, e a Bíblia diz que nenhum tocou nele, nenhum fez mal, nenhum a Daniel. Sabe por quê? Porque a cova dos leões, por mais esquisito que seja afirmar, era um lugar da glória de Deus. Os meninos Mesaque, Sedraque e Abednego foram jogados na fornalha de fogo, queridos, aquecidos 7 vezes mais. Aleluia, poderia ser algo absurdo no nosso entendimento, mas a fornalha de fogo era um ambiente de glória para a glória do nosso bom Deus. E por que que essa congregação não é um ambiente para a glória de Deus sacudir aqui? Com certeza é um ambiente da glória de Deus. Só que, queridos, parece que nós somos tão frios, reagimos tão pouco àquilo que o Senhor proporciona para nós aqui. Verdade. Preste atenção. Jacó sai no outro dia bem cedo, e no sonho que ele tem à noite, antes da saída, de madrugadinha, quando ele começa a sair, ele viu toda aquela maravilha e a voz poderosa do Senhor falando com ele. Olha aí para nós, põe aí por favor na tela, a partir do verso de número tô ruim das vistas, 13, por favor, 28 e 13. Eis que o Senhor estava perto. Isso quer dizer que em todo o processo de tratamento com Deus, seja o ambiente que nós estivermos, que fora marcado por Deus o encontro, Ele estará ali. Amém ou não? Ele estará ali, preste atenção, ei, olhe para cá. Na enfermidade, se for para a glória de Deus, Ele estará lá com você. Na necessidade, se for para a glória de Deus, Ele estará lá com você. Se for no desentendimento, preste atenção, para a glória de Deus. Porque tem coisas, queridos, que as pessoas não querem entender. A gente fala, é combatido, é desafiado a parar, é seduzido a parar, mas a gente permanece firme, ainda que as pessoas não queiram estar à nossa volta, porque nós queremos estar com o Senhor. Ele estará lá com você. Quando você e eu, quando nós resistimos ao diabo com todas as suas tentações, com todos os seus desafios, com todas as suas afrontas, o Senhor estará lá conosco. Preste atenção. O texto diz o seguinte: o Senhor começa a falar com ele: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, seu pai, e Deus de Isaque. A terra que você está deitado agora, eu darei a você e a sua descendência. Não no sentido de posse, não no sentido de ter, mas tudo que ela produziria a partir daquele encontro seria para a glória, para a honra, para engrandecimento do nome do nosso bom Deus. Queridos, muitos de nós queremos posse, muitos de nós queremos ter, muitos de nós queremos possuir, muitos de nós queremos ser abastados. Mas o que o Senhor está dizendo? Não quero que você seja esta pessoa que você deseja ser, mas eu quero frutificar, eu quero abençoar, eu quero multiplicar tudo aquilo que passar pela sua mão. Quantas vidas nós já ganhamos para Jesus, e elas estão por aí ganhando outras centenas e milhares de outras vidas para Jesus. Significa que o Senhor nos deu aquela pessoa, ela aceitou a Jesus, passou a frutificar, e aí está crescendo para a glória do nome do Senhor. A nossa descendência, no sentido espiritual, não são só os nossos filhos, são todos aqueles que nós conseguimos arrebanhar, conquistar para a glória do nosso bom Deus. Aleluias. Se você quer receber uma palavra como esta da parte de Deus, entenda que todo o seu fruto, tudo aquilo que você produz, precisa glorificar ao Senhor, precisa bendizer ao Senhor, não só você. Se nós estivermos buscando glória para nós mesmos, estamos trabalhando em vão.
Porque aqui tudo vai perecer, tudo vai passar ligeiro. Mas se é para a glória de Deus, o fruto é eterno, nunca vai passar. Olha bem, versículo 14 diz o seguinte, olha bem. A sua descendência será como o pó da terra, você se estenderá para o oeste, para o leste, para o norte, para o sul. Em você, na sua descendência, serão benditas todas as famílias da terra. Em você, olha que forte isso. Ou seja, a partir do compromisso que Deus estabelece conosco, a partir do compromisso que nós estabelecemos com o Senhor, Ele promete abençoar a nossa descendência física e a nossa descendência espiritual. Entende, irmãos? Nós precisamos nos despertar um pouco mais para esse negócio. Porque, como diz a própria palavra de Deus, já é hora de despertarmos do sono. Para que nós consigamos produzir frutos para a glória do nome de Jesus. Versículo 15. Eis que eu estou com você e o guardarei por onde quer que você for. Farei com que você volte para esta terra, porque não o abandonarei até que eu cumpra aquilo que lhe prometi. Amém? Você tem promessa de Deus? Você tem certeza que a sua vida está dentro do propósito de Deus? Não tem nada escondido aí? Não tem nada aí que precise ser evidenciado, que precisa ser tratado pelo Senhor? Se tiver, você quer que Ele marque um encontro com você? Se tiver e Ele marcar, glória a Deus também, porque Ele vai marcar um encontro para tratar, para corrigir, para melhorar, para tornar a sua vida efetiva, para tornar a sua vida frutífera, para a glória do nome do nosso bom Deus. Ele não vai te levar para um lugar para encerrar com a sua vida. Se Ele marcar um encontro com você, é porque Ele quer restaurar você de uma forma especial. Preste atenção então, queridos. Então, nesta fase de mudanças, Deus permite que muitas coisas aconteçam na nossa vida. E algumas delas nós vamos precisar tratar porque fazem parte de um passado que não larga a gente para nada. Tem muita gente que hoje é servo de Deus, mas está preso num passado de pecado. Tem muita gente na atualidade que está na casa do Senhor, tentando servir a Deus, mas está preso num passado de pecado. Pecado que foi cometido lá no passado, não larga. Não abandona você, não abandona a pessoa por nada. Não é porque o sangue de Jesus não tem o poder para curar, para perdoar, para limpar a pessoa, não é isso. É porque nós nunca atendemos ao chamado do Senhor. É uma verdade que a gente precisa encarar. Explica melhor isso, pastor. Olhem bem. Estamos presos em coisas do passado que nunca saem da nossa cabeça, estão sempre no nosso coração. A carne às vezes sente a necessidade de voltar às práticas pecaminosas, mas nós estamos na casa do Senhor. E como se explica isso? Se agora eu me tornei um crente, um servo de Deus, como é que as coisas do passado ainda estão me atormentando? Eu tenho ousadia para dizer a você, mediante a palavra, que todas as vezes que o Senhor marcou com você o encontro, você não foi. Você não foi. Achou que não era necessário. Achou que não tinha problema o jeito que estava. Achou que se o tempo passasse ia resolver. Não, tempo não resolve pecado. Obstinação não resolve pecado. Desobediência não resolve pecado. E o medo de Deus também não resolve pecado. Por que medo, pastor? Muita gente que está no nosso meio tem medo de Deus, não tem temor. Se tem temor, obedece à voz do Senhor quando Ele chama, porque sabe que quando Ele chama, vai tratar para o bem daquela pessoa. A Bíblia relata o fato de um servo infiel. Foram chamados 3 classes de servo. Um recebeu 5 talentos, outro recebeu 2 talentos e outro recebeu 1 talento.
Olhe bem, queridos, a Bíblia bem rapidinho diz que o que receberam 5 talentos multiplicou por 2 os seus talentos, devolveu 10 para o Senhor. O que recebeu 2 talentos multiplicou, entregou 4. O que recebeu 1 talento, quando o Senhor chega para cobrá-lo, ele vem com justificativas. Eu tive medo do Senhor, enterrei o talento. Medo não é resposta para Deus. Medo de Deus não é justificativa para não atender o convite dele. Escute, queridos, se ele chamar, venha. Se ele mandar ir, vai. Não se preocupe, porque tudo que acontecer é da responsabilidade dele. Escute, o servo que receberam 1 talento disse: eu tive medo do Senhor e enterrei o talento. Sabe o que o Senhor diz para ele? Servo mau e infiel, você vai ser lançado nas trevas exteriores, onde há pranto e ranger de dentes. Medo do que o Senhor diz para nós não é justificativa. Jacó então prossegue na sua caminhada. Ele vai adiante e não tem medo. Ele não tem medo do que possivelmente poderia lhe acontecer, porque ele entendeu que quem o havia convidado para aquele momento era o próprio Deus. E no sonho o Senhor deixa claro. Sabe o que ele vê no sonho? Ele vê uma escada que ligava a terra ao céu, e os anjos do Senhor subiam e desciam constantemente naquela escada. Sabe o que o Senhor quer dizer com isso? Ele deixou bem claro para Jacó: Jacó é do meu interesse. Agir na tua vida hoje. Aleluias. Porque se não for do interesse de Deus, Ele nem se levanta do seu trono para nenhuma das nossas ações. Mas quando é do interesse de Deus entrar numa causa, além dele convidar a pessoa para o encontro, Ele se levanta do seu trono e desce para manifestar a sua glória. Aleluias. Eu vim com a responsabilidade esta noite de dizer a você, queridos, que tem uma escada de Deus nesta casa, chamada Jesus Cristo, que está agindo aqui com o propósito de restabelecer comunhão, de trazer graça, de trazer cura, de trazer libertação, de trazer avivamento para este lugar. Oh, aleluia. Meu Deus. Jacó ficou tranquilo. É claro que qualquer um de nós se espantaria. Até para contar a visão a gente fica preocupado. Como é que eu vou contar que eu vi uma escada ligando a igreja da R11 no céu? Vão falar que eu estou querendo me aparecer, ou que eu estou doido. Então vão dizer que eu estou querendo ser melhor do que os outros. Mas se esse foi o ambiente de glória que Deus escolheu para salvar, que Deus escolheu para libertar, que Deus escolheu para mudar história, se esse for o ambiente de glória que Deus escolheu para mudar você, para transformar você, para abrir os olhos, para despertar, para avivar, isto vai acontecer aqui esta noite, porque tem escada de Deus. Aleluia. Preste atenção, queridos. Ele continua na presença do Senhor e ele se vê preocupado. Sabe por quê, irmãos? Porque aconteceu com Jacó o que acontece com muitos de nós. Versículo 16, olha lá. Quando ele desperta do sono, ele diz: na verdade, o Senhor está nesse lugar. Isso me dá álibi, me dá condições, isso me dá força para dizer
que quem não vê, quem não sente a presença de Deus no culto, ainda está dormindo. Ei, quem não consegue dizer aleluia, não é timidez só, não é só personalidade, não é só temperamento, não, é porque ainda está dormindo. Não é o sono das 8 horas que a gente precisa ter diariamente, não. É o sono da negligência, o sono da ignorância espiritual, o sono da displicência espiritual. Todas as coisas à nossa volta chamam-nos mais atenção do que a presença sobrenatural de Deus. A palavra hoje, ela pode ser o que você entender que ela seja, mas sobretudo ela é um despertamento espiritual, para que a nossa visão espiritual seja aberta, para que o nosso entendimento seja despertado pela presença sobrenatural de Deus na casa, para que nós vejamos a glória dele aqui, neste lugar. Versículo 17, ele encerra o texto dizendo: este lugar é terrível, é temível, é poderoso, é sobrenatural. Sabe por quê? Porque ele é a casa de Deus. Amém ou não? Eu vou engrossar um pouquinho o caldo, já que a pastora disse que tirando as lapadas, né? Mas não quero bater em ninguém, por favor, me entenda. Olha bem, queridos. Disse Jacó: quão temível é este lugar. É a casa de Deus e a porta dos céus. Ei, a Bíblia diz que cada um de nós é morada de Deus em espírito. Entendeu? Quem entendeu, levanta a mão. Cada um de nós é casa de Deus. Agora, como está essa casa? Sonolenta? Como está essa casa? Solitária? Como está essa casa? Fria? Como está essa casa? Cheia de indagações? Como está esta casa? Cheia de questionamentos? Como está esta casa? Cheia de mentira, cheia de engano, de falsidade, de frieza. Como está essa casa? Olha, está alegre, cheia do Espírito Santo, cheia da glória de Deus. Será que esta casa, que é eu, que sou eu e é você, ela está repleta da glória de Deus? Ou ela está cheia de questionamentos? Ah, Senhor, poderia ser assim, desta forma não está legal, Senhor, por que o Senhor não fez desse jeito? Queridos, quem é o vaso para contestar a ação do oleiro? Reconheça que você é casa de Deus, que você é morada de Deus em espírito, portanto a glória dele está aí em você. Preste atenção nisso. Logo, este lugar que é você, é um lugar, é um ambiente de... Será que é? Ou será que eu ainda estou displicente? Eu gostaria muito, irmãos, essa é a vontade do Reginaldo, de ver cada um de vocês pegando fogo, cheio da glória de Deus. Sinceramente, sabe por quê? Porque vocês são morada do Espírito de Deus. O Espírito de Deus não ignora a presença de Deus. O Espírito de Deus não é cismado com a presença de Deus. O Espírito de Deus não ignora, não rechaça, não afasta, não deseja ir embora da presença de Deus, não. Pelo contrário, o Espírito de Deus está ávido pela ação do próprio Deus no lugar. Olhe bem. Se esta é uma casa cheia da glória de Deus, como nós estamos nos comportando diante desta glória? Não é? Culto de Santa Ceia, ambiente de glória, e nós estamos conjecturando.
bem, a verdade do Senhor está nesse lugar e eu não. Já viu quando termina o culto e lá nos comentários do Instagram, que não são tantos, né? Pela quantidade de pessoas que tem na igreja, os comentários nos cultos da igreja não são tantos, as mensagens da igreja não são tantos. Dificilmente um post no Instagram de uma mensagem de domingo alcança 400 visualizações. Nossa, dificilmente. Vai lá no YouTube da igreja, no culto, na mensagem, 100, 150, 200. Quando chega a 300, é uma alegria. É ou não é? Deus estava na casa, agindo, atuando, trabalhando, libertando, salvando, curando, e nós estávamos em outro lugar. Lembra de Marta e Maria? Jesus estava na casa delas. Maria estava aos pés de Jesus e Marta estava em outro lugar, dentro da mesma casa. Ei, dá para perceber que é privilégio de poucos entender que Jesus está na casa? Dá para entender? Mas se Ele marcou o encontro para hoje, Ele está aqui. Ele não atrasa, Ele não falha, Ele chega na hora certíssima. Aleluias. E eu creio que Ele fará coisas extraordinárias na vida de muita gente aqui esta noite ainda. Para a glória do nome de Jesus. O ambiente de glória, ele é um lugar de promessa, ele é um lugar de muita adoração, ele é um lugar de muito poder. É verdade. Às vezes a gente não entende, né? Porque a gente não consegue ver o mundo espiritual como ele é de fato, de verdade. Às vezes a gente quer pensar que o mundo espiritual é do jeito que nós estamos vendo aqui, ó. Mas não é. O mundo espiritual, para quem enxerga, para quem vê, é coisa sobrenatural. Preste atenção, queridos. Fisicamente falando, tem alguma escada aqui? Humanamente falando, tem algum anjo subindo e descendo? Não tem. Fisicamente falando, não. Mas espiritualmente tem. Nesse exato momento tem anjo trabalhando para a libertação de pessoas aí. Nesse exato momento tem anjo trabalhando para curar. Tem anjo trabalhando para salvar. Nesse exato momento tem anjo combatendo aqui em favor do nosso coração, da nossa mente, do nosso entendimento, da nossa comunhão. Tem anjo trabalhando aqui na adoração, porque eles vêm conosco para adorar. Às vezes a gente fica perguntando: Senhor, a adoração não fluiu, o ministério de louvor hoje estava assim, estava assado, enquanto eles cantavam, nós não conseguimos fazer muita coisa, humanamente falando. Sim, talvez a gente não consiga sentir tudo que o Espírito de Deus está produzindo aqui, mas tem anjo de Deus adorando aqui no lugar de muita gente que perde a oportunidade. Quem veio só assistir, irmãos, está perdendo tempo. Mas para quem veio adorar, tem anjo adorando com você aí, tem anjo fortalecendo aí. Aleluias, o Espírito de Deus nos dá certeza de que enquanto nós estamos adorando aqui neste lugar de glória, Ele está levando até o trono do Senhor a nossa adoração. É uma verdade que a gente precisa encarar. O mundo espiritual é para quem busca, é para quem glorifica, é para quem exalta, não é para quem assiste. Aleluias! E se o encontro foi marcado pelo Senhor, o ambiente já está cheio da glória dele. Não foi a mensagem que trouxe a glória de Deus para cá. Não foi o louvor que trouxe a glória de Deus para cá. Foi a decisão dele de estar aqui neste lugar para restaurar vidas.
Foi a decisão que o próprio Deus tomou de estar na casa, trabalhando nos corações daqueles que estão distantes, daqueles que estão sem comunhão. Era o caso de Jacó. Ele sai de um momento muito ruim, mas ao se encontrar com o Senhor, ele se converte totalmente ao Deus Todo-Poderoso. E agora passa de um homem mentiroso, enganador, suplantador, para ser o Israel de Deus, cheio de promessas, cheio de bênçãos pela frente. É isso que Deus quer fazer com você nesta noite, nesse ambiente de glória. Aleluia. O Ministério de Louvor pode nos ajudar aqui um pouquinho? Eu não sei como você chegou aqui. Esse é um culto de Santa Ceia. A gente pensa que está todo mundo em ordem. Não é, Caio? Culto de Santa Ceia, está todo mundo pronto para ceiar. Será? Mas eu quero convidar você a fazer o que Jacó fez. Quero convidar você para fazer o que Jacó fez. Fique de pé, por favor. Sabe o que Jacó fez? Depois de tudo que ele viu, tudo que ele ouviu da parte de Deus, na madrugada antes de continuar a sua viagem, ele pegou o seu travesseiro, uma pedra, colocou-a de pé, derramou um azeite sobre ela, e a partir daquele momento ele muda a história daquele lugar. Consequentemente, ele muda a sua vida, a sua história. Um lugar deserto, um lugar montanhoso, que é o significado de luz, o lugar onde ele estava dormindo. Quando ele passa a noite, na madrugada, que levanta a pedra, que unge a pedra, ele passa a chamar aquele lugar de casa de Deus. Não é mais deserto, não é mais um lugar montanhoso, não é mais um lugar solitário, não é mais um lugar árido. Agora é a casa de Deus, porque foi ali que Deus se manifestou a ele. Eu não estou pedindo demais. Eu entendo que não estou fazendo algo além das minhas expectativas, mas eu gostaria que você levantasse um altar de verdade nesta noite, que você fizesse um compromisso com o Senhor, se for necessário até de mudança de vida espiritual, transformação de vida. Faça isso. Quando você colocar de pés, você como o sacrifício desta oferta. Aqui não tem pedra, aqui não tem nada que você possa oferecer como sacrifício, mas ofereça você, como Paulo diz. Agora é hora de oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo. E coloque uma marca aí neste dia. Hoje é dia 14 de junho de 2026. A partir deste dia, eu coloco de pés e firmo um altar diante do Senhor, para que eu seja chamado casa de Deus. Muda tudo que precisar mudar. Tudo que o Espírito Santo soprar nos seus ouvidos, soprar no seu coração, no seu entendimento, mude. Senhor, eu estou pronto para esta mudança aqui. Eu entendi que isso aqui não glorifica o seu nome. Eu quero abandonar, eu quero mudança nesta área, Senhor, porque eu já entendi que isto não satisfaz a sua vontade. Isso não é bom para mim, isso não é bom para o Senhor. Você tem coragem de fazer isso? Tem coragem? O Ministério de Louvor vai cantar e eu quero ver você orando ao Senhor. Se você quiser, claro, você não é obrigado a nada.
Mas levante um altar nesta noite ao Senhor e diga para Ele: Pai, a partir de hoje vai ser diferente, porque este altar aqui é para a glória do Seu nome. Aleluias, é para a glória do Senhor. E eu quero fazer tudo diferente para enaltecer, para bendizer